Olá, nesse encontro nós vamos continuar trabalhando com ajuste de modelos matemáticos a dados. Modelos com uma variável independente, só que agora ao invés de apenas ser uma reta, nós vamos trabalhar com o ajuste de uma parábola, que é um polinômio de 1 grau 2. E serve para o mesmo exemplo de um polinômio de grau 3 ou 4. Tem a mesma abordagem. Para você entender melhor isso, esse contexto desse encontro, você precisa de ver os encontros anteriores, que é a introdução a sistemas lineares, resolução de sistemas lineares e ajuste de dados a uma reta. Vamos repetir aqui os mesmos dados, mas vamos nos concentrar ao ajuste de um polinômio do segundo grau, ou uma parábola. Então, consideremos o seguinte exemplo. Variáveis, uma independente e uma dependente e uma independente. Um experimento foi conduzido com um novo modelo de automóveis certa marca para determinar a distância de frenagem em várias velocidades. Então eu tenho a velocidade que vai determinar a distância de frenagem. A velocidade baixa corresponde a uma velocidade de 35, corresponde a uma distância de frenagem de 16 metros. Se eu tenho uma velocidade maior, a distância de frenagem é maior. Essa relação poderia não ser de diminuir, poderia ser de aumentar, poderia ser de diminuir, mas isso não vem ao caso. Essa configuração dos dados não importa. Eu estou ajustando um modelo matemático a esse conjunto de dados. Então, qual a variável conhecida ou independente? É a velocidade. Qual a variável medida ou dependente no experimento? É a distância de frenagem. Qual a necessidade de um modelo matemático? Qual a necessidade do modelo matemático? Obter valores desconhecidos, no caso, que estão entre os conhecidos, no caso, entre o 35 e os 50. Se você perceber que eu estou pulando algumas coisas aqui, é porque eu já falei da base desse exemplo no encontro anterior, então por isso que é importante ouvi-lo lá. Então, eu tenho a distância que é em função da velocidade, ou seja, o y é em função do x. Aqui eu tenho uma distância em função da velocidade, ou y em função de x. Por que a gente usa y e x? Porque o assunto real não importa muito. Se eu comparei ele com as variáveis matemáticas y e x, a aplicação da matemática ela é simples. Então, qual modelo eu vou utilizar? Como vimos, os dados podem estar distância em função de velocidade. Esses outros exemplos aqui são para outros contextos, então vamos falar quando eles chegarem lá. Então, mas qual modelo matemático melhor explica? Eu posso aceitar o modelo proposto. No primeiro exemplo, no encontro anterior, a gente viu a aplicação de uma reta a esses mesmos dados. Agora vamos aplicar a parábola, ou observar a dispersão dos dados e escolher um modelo. Nós vimos que essa dispersão aqui ela foi ajustada a uma reta no encontro anterior, mas agora ela parece um pouquinho mais a parábola, ou seja, nós aceitamos o modelo proposto e ajustamos os parâmetros no encontro anterior. Aqui a gente está observando melhor e escolhendo um modelo. Então, esse modelo aqui da parábola, nesse ponto aqui, se parece mais com esses dados aqui, ok? E o ajuste de um modelo ele está sempre preso ao intervalo. Então, esse modelo ele é real neste intervalo, ok? Ele é real no sentido assim, ele é mais qualificado neste intervalo. Então, o modelo genérico ele é aplicado da seguinte forma. O y, que é igual a C0 mais C1, x1, que é a variável independente. Mas agora eu tenho um segundo parâmetro e uma variável independente também. Mas essa variável independente, ela é a mesma variável independente, só que eu estou levando ela a um expoente. Isso que a gente chama de polinômio, ou seja, eu estou levando a mesma variável x, no caso velocidade, a velocidade ao quadrado. E isso me leva de uma reta para uma parábola, ou para uma cúbica, no caso que tivesse aqui a mesma variável elevada ao cubo. Essa é a estrutura de um polinômio. Então agora eu quero ajustar esses dados a essa estrutura, sem mudar a variável independente. Eu só tenho uma. Mas no caso do x2 aqui, ela é aquela variável original ao quadrado. Ok? Então P é o número de máximo de variáveis independentes. Então eu tenho uma variável independente, é a variável dependente, C0 a Cn é o número de parâmetros, aqui eu tenho 3 parâmetros,
variáveis independentes de x1 a xn, que no caso que eu tenho as variáveis. O A é o C0 e o B é o C1, é uma forma mais curta de chamar. Ao invés de chamar C0, eu chamo de A, mas é apenas um nome, um apelido. Nesse caso aqui, o x é o x1 e o x2, x ao quadrado, é o x2, no caso da parábola. No caso, como eu tenho uma variável dependente, v seria v e v ao quadrado, e assim por diante. Então, ó, no primeiro caso, vimos isso aqui. Agora, ó, considerando o exemplo 1 e o modelo de uma parábola, como que a gente pode aplicar isso? Ó, y é a distância de frenagem. Ela vai ser consequência de quem? Do x1 e do x2. Mas quem é o x1 e o x2? Ele é o quê? A velocidade. Então, se ele é a velocidade, ele vai estar, no caso de uma parábola, representado por x e x ao quadrado. Aqui também dá margem para trabalhar com modelos não lineares para a gente fazer transformação. Mas isso a gente vai ver num próximo encontro, quando a gente for trabalhar com isso. Mas nesse caso aqui é uma parábola, ok? Então, ó, para a parábola, nós temos que o x1 é o x e o x2 é o x ao quadrado. Então, ó, comparando os dados, eu tenho isso. O x1 é a velocidade e o x2 é a velocidade ao quadrado e o y é a distância. Então, quando eu trabalhar com esse modelo, eu vou ajustar parâmetros a essa estrutura. Os dados podem ser ajustados a qualquer um desses modelos. Agora, qual representa os dados é outra análise. A gente vai ver isso depois. Bom, o processo de ajuste de um conjunto de dados a um modelo pode ser trabalhado com os mínimos quadrados das diferenças daqueles valores estimados com os reais. A manipulação matemática disso vai me chegar nessa equação. Nós já falamos sobre esse texto aqui no exemplo anterior, então nós vamos adiantar um pouco nesse. No encontro anterior, então vamos adiantar um ponto nesse. Agora, se eu tiver o modelo genérico, eu tenho essa matriz. Então, eu tenho y, eu tenho o x1 e o x2. O x1 é a velocidade e o x2 é a velocidade ao quadrado. Então, eu vou ter várias velocidades para várias distâncias e várias velocidades ao quadrado para as mesmas distâncias. Agora, eu quero ver os parâmetros disso. Se eu for trabalhar matricialmente, eu posso operar essa matriz aqui e jogar esse cálculo da matriz que eu vou obter o C, que é a matriz de parâmetros. Mas isso para nós, nesse contexto, é um pouco difícil fazer. Então eu preciso de uma matriz um pouco mais simples, no caso a matriz de equações normais, que ela vai me dar as matrizes de somas para processar e chegar àquele mesmo resultado, ok? Então, ó, eu não tenho 3 parâmetros, que no caso é uma parábola, C0, C1 e C2, C0, C1 e C2, então eu vou usar 3 parâmetros, eu tenho 3 variáveis independentes, eu uso 3 linhas e 3 colunas. Então eu preciso montar essa matriz aqui, ó, essa aqui e essa de cá. Em outros exemplos a gente vai ver mais, mas nesse caso aqui ela para aqui, que eu tenho até o x2, e ela para aqui, que eu tenho até o parâmetro 2. Ela para aqui, que eu tenho até o x2, ok? Agora, se essa é a parábola, o x1 e o x2, e eu tenho o x1 é a velocidade e o x2 é a velocidade ao quadrado, essa é a mesma equação. Então, ó, C0, C1 e C2, velocidade e velocidade ao quadrado. A matriz normal genérica será montada considerando apenas 3 linhas e 3 colunas, pois o modelo tem 3 parâmetros, ok? Vai de x1 até x2. Então, esses são os dados que eu tenho, eu estou ajustando a uma parábola. Essa estrutura vai ser montada da seguinte forma. Isso tudo aqui é a mesma coisa, só mostrando de formas diferentes. A, B, C, que C0, C1, C2 é a mesma coisa, não são equações diferentes. Quem é o x1 é o x, mas o nosso x é quem? Não é a velocidade? Quem é o x2? É o x ao quadrado. Mas quem é o x ao quadrado? O x não é a velocidade, então é a velocidade ao quadrado. Então essas 3 equações representam a mesma coisa, só ditas de formas simplesmente diferentes. Não faz diferença. Agora, nessa matriz genérica aqui, teoricamente esse desenho devia estar em cima, mas não faz diferença não. Essa aqui é a matriz que me interessa nessa matriz genérica, que vai até um polinômio ou uma variável de quantos graus quiser.
Não importa, essa matriz é genérica. Então eu tenho até a variável v ao quadrado e eu tenho até o coeficiente 2. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Se eu substituir o x1 por velocidade e o x2 por velocidade ao quadrado, nesse caso aqui, ó, eu vou ter o x2, que é a velocidade ao quadrado, ok? Tá vendo aqui? Ó, quem é o x2? Não é velocidade ao quadrado? O x2 não está ao quadrado? Então ele está ao quadrado. Então tem que ter calma nessa aplicação aqui, porque o x2 não é v, x2 é v ao quadrado. Aqui, ó, x2 é v ao quadrado, porque é a segunda variável independente. No caso de uma parábola, eu tenho ela ao quadrado, a mesma variável ao quadrado, ok? Então agora essa é a minha matriz de variáveis. Com essa minha matriz de variáveis, fica fácil. Eu faço o quê? Eu apenas vou montar a matriz de somas. Olha, essa matriz de somas aqui nada mais é que cada uma das componentes. Então vamos aqui, ó. Número de elementos da amostra, 6. Eu quero a soma da velocidade. O x1, então a velocidade, eu tenho a soma dela. Aí eu quero a soma da velocidade ao quadrado. Então, ó, eu tenho a velocidade ao quadrado. Eu faço o quadrado e faço a soma dela, ok? O x1 ao quadrado é o x1 não é a velocidade ao quadrado. Aqui é a velocidade ao quadrado. Quem é o x2? x2 não é v ao quadrado? É a velocidade ao quadrado. É porque aqui é o seguinte, ó, deixa eu explicar esse x1 e x1 ao quadrado. Vamos voltar aqui na matriz para não confundir. Aqui eu não tenho um x1. Aqui eu não tenho um x1 ao quadrado. Quem é o x1? Não é velocidade? Eu quero velocidade ao quadrado. Então eu venho aqui, ó. x1 é velocidade. Eu quero x1 ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Pronto. Está resolvido. Ok? Agora, aqui, ó, eu quero o x2. Quem é o x2? Não é velocidade ao quadrado? Então, o meu x2 é a velocidade ao quadrado. Eu quero a somatória delas. Agora, aqui, ó, aqui eu quero o x2, que é a velocidade ao quadrado, vezes a velocidade. Aí eu tenho aqui, ó, velocidade vezes velocidade ao quadrado. Velocidade vezes velocidade ao quadrado. Se eu tenho a velocidade ao cubo. Então, eu tenho a velocidade ao cubo. Aqui eu tenho o x2 ao quadrado. Quem é o x2? Não é a velocidade ao quadrado? Ao quadrado é a quarta. Então, eu tenho a velocidade à quarta. Então, dessa forma, essa repetição aqui é apenas para explicar que esse aqui é o x1 ao quadrado e esse aqui é o x2, ok? Então, é muito simples eu montar a matriz de somas. É apenas um cálculo da mesma variável. Agora, quem é o d, o y? É a distância. Eu não tenho o x1 vezes a distância, velocidade vezes a distância. Quem é o x2? Não é velocidade ao quadrado vezes a distância? Então, aqui, ó, eu tenho a distância, a velocidade vezes a distância, é a velocidade ao quadrado vezes a distância. Então, eu tenho esses valores aqui, para a primeira e vai até a última. Então, eu vou fazendo esses mesmos cálculos para cada valor, ou seja, 16 mais esse até o final. Aqui é o produto mais o produto, porque é um somatório, tudo bem? No final eu tenho essa matriz, que é uma matriz 3×3 simples, resolvida por um sistema linear resolvido por Gauss. Se eu escrever essa matriz dessa forma, é uma matriz qualquer, x1, x2 e x3. Aqui no caso eu quero é o parâmetro C0, C1 e C2. Aí vem para o Gauss, pivô, vai zerar. Aí depois na segunda etapa, pivô, vai zerar. Aí eu tenho uma matriz com triangular inferior zerada pelo método de Gauss. Eu resolvo, vou encontrar C0, C1 e C2. Pronto. Agora, se eu tenho esses parâmetros, qual que era o meu modelo inicial? Meu modelo inicial não era C0, C1, X1 vezes C2, X2? Aqui, ó. Quem é o X1? É V. Quem é o x2? Não é velocidade ao quadrado? Então, esse é o modelo que me estima a minha distância. Para cada um dos valores. Olha, ele ficou mais ajustado do que no encontro anterior. Então, ó, vamos observar, ó, mesmos dados, diferentes modelos. Como observamos, os mesmos dados podem ser ajustados a vários modelos. Então, ó, eu tenho esses dados ajustados a uma reta. Me deu esse modelo matemático. Esses dados ajustados a uma parábola, me deu esse modelo matemático.
Então eu tenho uma forma de estimar por uma reta e uma forma de estimar por uma parábola. Então vamos lá. Para o primeiro modelo, eu tenho uma distância com base numa reta. Eu achei esses dois coeficientes, uma reta. Aqui eu achei esses três coeficientes. Isso são dois polinômios, polinômio de primeiro grau, polinômio de segundo grau. Eu achei uma parábola. Então ele fez uma curva. Aqui ele fez uma reta. Ou seja, aqui ele passa por praticamente todos os dados. Aqui ele subestima esse e superestima esse. Ou seja, se eu verificar aqui, eu tenho os dados reais, o modelo matemático da parábola aqui subestimou os dados reais, aqui já acertou. Aqui ele superestimou os dados reais, aqui a parábola já ajustou. Ou seja, qual dos dois é o melhor modelo? O que passa por todos os valores, que logicamente vai acertar mais, ou o que vai subestimando e superestimando? Logicamente é o que passa por todos os valores. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados, eu escolhi um modelo no primeiro encontro. No primeiro exemplo, uma reta. Eu falei, olha, ajusta por isso. No segundo, eu falei, peraí, dá uma olhadinha no modelo, vê os dados e vê qual seria o modelo. Pode ser do segundo grau, pode ser do terceiro grau, mas ela segue mais ou menos o contexto do polinômio. É a mesma coisa, eu só vou aumentando o número de potências. Ou seja, aqui o polinômio do segundo grau foi melhor, ok? A arte, então, está em saber ajustar qualquer polinômio, porque um deles pode favorecer, mas nem sempre os polinômios são os melhores modelos. Existem outros modelos que podem ser ajustados. No caso de modelos não lineares que podem ser transformados para lineares. Mas nesse caso não vem ao momento agora, vamos nos deter a esse exemplo aqui. Agora eu fiz um fluxo da solução. Como é que é? Primeiro é ler e entender o problema com clareza. Depois é nomear as variáveis independentes e separar os dados. Variáveis dependentes e separar os dados. Plotar os dados originais. Determinar por comparação ou receber o modelo matemático para ser ajustado. Por comparação, você está vendo que isso aqui é uma parábola melhor. Mas e se eu dissesse assim, não, obrigo você a fazer isso? No caso da reta, foi nesse caso, ok? Tem essas duas situações. Ou você pode testar, vou testar uma reta e depois testar uma parábola. Aí vem... o fluxo continua. Então, relacionar as variáveis do modelo matemático com as genéricas deste modelo. Então, ou seja, eu estou comparando isso aqui com o modelo genérico, com esse modelo genérico, ok? Aqui está em LaTeX, deveria ter transformado aqui, né? Mas está transformado aqui. Ou seja, esse modelo que eu quero, genericamente, é esse modelo aqui. Agora, associar as variáveis nomeadas com as genéricas. Então, quem é o C0? É o C0. Quem é o C1, ou o X1 é a velocidade, quem é o X2 é a velocidade ao quadrado. Aqui, por exemplo, quem é o B é o C1. Essa analogia ela é importante porque eu tenho que saber que eu estou chamando o Joãozinho de o senhor João, ok? Seria mais ou menos um apelido que eu dou temporariamente à variável, só que ele não pode mudar de função nem de característica, ok? Então aqui é a matriz genérica, separar a matriz normal, o correspondente ao número de variáveis. Então eu tenho 3 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 3 colunas, porque eu tenho até a variável x2, no caso de 3 parâmetros, então eu tenho que isolar essa parte. Aí, montar a matriz normal com as variáveis nomeadas no problema, para ficar mais fácil entender. Aqui eu tenho x2. Quem é x2? É a velocidade ao quadrado, mas aqui ela é ao quadrado. Então aqui fica mais simples. Eu ver que seria V a quarta, V a terceira, V a terceira. Então isso reduz muito. Porque, por exemplo, se eu fizer esse cálculo de soma, já serve para esse. Se eu fizer esse cálculo de somas, já serve para esse, para esse e para esse. Se eu fizer V1 ao quadrado vezes V e V vezes V ao quadrado, esses dois servem. Então eu não vou fazer mais de uma vez, vou fazer uma vez só. E esse aqui é o outro cálculo que V a quarta, ok? Então não é essa quantidade de conta, é apenas uma. Então esse serve para esse serve para esses três, e esse serve para esse. E esse aqui é o independente, tudo bem? Geralmente um macete é fazer o seguinte, segue a linha e essa primeira linha e última coluna, que a partir daí os demais que vêm para baixo são só repetição desses valores, ok? Aqui vem a distância, velocidade ao quadrado sobre cada uma. A montagem dessa matriz ela é muito importante. Por quê? Nas variáveis originais, porque ela vai te dar clareza. Continuemos.
monta a tabela da soma das matrizes, você vai encontrar a matriz resultante, coloca essa matriz em termos de variáveis, substituindo esses valores aqui, ó, C0, C1, e resolva o sistema por um método qualquer, no caso o método de Gauss. Você vai resolver um sistema linear simples. O sistema linear vai me dar uma equação. Essa equação aqui, ó, é exatamente os parâmetros que eu buscava. Quem é o x1? Velocidade. Quem é o x2? Velocidade ao quadrado, ok? Então esses parâmetros são os parâmetros do modelo, tranquilo? Esse é o modelo final. Então esse fluxo é muito importante vocês entenderem esse fluxo. Ele é bem simples e eu tentei organizar ele aqui. Agora, vocês lembram que eu tenho um modelo de reta e um modelo de uma parábola? Agora, qual que seria melhor? Uma das formas de identificar a melhor qualidade é vendo o desvio. Olha, se esse aqui é o valor estimado para a reta e esse aqui é o valor estimado para a parábola e esse aqui é o valor real, você concorda que a reta está mais distante, ou seja, tem um desvio maior do que da parábola para o ponto original. A somatória desses desvios vai me dar um coeficiente. Esse coeficiente é chamado de R2. Então, ó, no exemplo 1, ajustamos dois modelos. Visualmente, percebemos que a reta estima os valores reais com mais erros do que a parábola. Então, a reta estima com mais erros, porque as diferenças estimadas, subestimadas e superestimadas, somadas vão ser maiores. Os erros aqui, ó, são praticamente zeros na parábola, então a soma dos erros é menor. Ou seja, a parábola é melhor para explicar os dados. O coeficiente matemático que nos dá essa informação, a gente dá um nome de R2, que é o coeficiente de erros ajustados, ok? O bocejo é porque falando sentado a gente boceja mesmo. O R2 pode ser obtido pela seguinte equação, por essa equação ou por essa equação. Tem várias equações que dão o mesmo R2. Mas vamos entender essa equação aqui, ó. Ela é cada y menos o y estimado ao quadrado. Então, ó, real menos estimado ao quadrado. Real menos estimado, no caso da reta. No caso da parábola, é real menos estimado. Esse valor aqui da parábola vai dar muito pequeno, certo? Agora, eu vou comparar isso com o real menos a média, ok? Dos valores originais ao quadrado. Esse aqui é um balizador. Esse balizador aqui, ó, vai me permitir calcular esses valores. Então, se eu tiver o real menos o estimado, o real menos a média, elevando ao quadrado para cada valor, eu vou ter 1 menos esse fator, eu vou ter o R2. Então, ó, essa equação aqui eu acho muito mais simples do que essa de cá. Por quê? Aqui eu tenho três vetores, o y estimado e e um valor que é a média. Então eu faço 1 menos o valor, que esses dois são dois vetores, e aqui eu faço um vetor menos uma constante. E eu vou ter praticamente dois vetores. Eu faço o quadrado dos valores individuais, faço a soma e gero o R2. Então, ó, quem são os valores? Y, dados originais, dados estimados pelo modelo, ou seja, você pega cada valor de velocidade e aplica naquele modelo. E quem é o Y? É a média dos dados originais. Então, é um valor único. Então, aqui eu tenho único, 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 e aqui eu tenho único também. Então, fica fácil calcular aqui. Agora, aqui é o valor que eu tenho, y menos e n é a quantidade de dados, que no caso não usa aqui, mas usa na média. O y menos o y estimado. Essa parte das duas equações são a mesma. Agora, nessa equação de cá, essa parte de baixo é maior que essa. Que eu faço o quê? Que eu não acho que tem ganho nenhum. Y ao quadrado menos a somatória de y depois ao quadrado, dividido por n. Teoricamente, isso aqui dá o mesmo resultado do cada valor menos a média dos valores, ok? Mas existem alguns fatores de ponderação, de diferenças de erros cumulativos, mas isso aí é um outro estudo. Tem modelos, a gente pode dizer assim, os dois modelos são a mesma coisa. Para um conjunto de análises, a gente não pode estar sendo tão detalhista em todos os pontos.
porque realmente tem diferenças matemáticas gritantes aqui entre o uso de um modelo e outro, pelo acúmulo de erro, cada produto, cada diferença, cada soma vai gerando erros acumulados, mas não é o nosso caso aqui de discutir esse tema, ok? Fazendo esse cálculo aqui, ó, eu tenho o y, a frenagem medida, a frenagem estimada pela reta e pela parábola, ok? Então eu tenho a distância de frenagem pela reta e pela parábola, então esses são os valores, cada um, ó. Com essa distância, eu tenho uma estimativa e essa estimativa. Olha como que essa estimativa é menor. Olha, tá vendo? É menor do que esse valor. Aqui, ó, esse valor aqui é frenagem estimada pela parábola, ok? E essa aqui é frenagem medida, ou seja, aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 15,9, ok, aqui eu tenho 7. Olha, esse é o primeiro valor, tá vendo? Ó, esse aqui é 16, o estimado é 15,9 e o estimado pela reta é 7. Olha como que a reta é ruim para estimar. Agora vamos no quarto valor, né? Deixa eu ver. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro valor tá bom. No terceiro valor, ela dá 41. A reta estima 48, a parábola estima 41. Ou seja, tá nítido e claro que a superestimação pela reta aqui, ok? Bom, se eu tenho a média, aplicando na primeira equação, eu tenho as distâncias menos a média, que esses três valores são iguais. Agora, esse aqui é estimado pela reta, esse é o estimativo pela parábola. Isso aqui, jogando nessa equação, vai me dar 0,96 de R2, em termos de porcentagem 96%, e o 0,99, que em termos de porcentagem vai me dar 99%. Ou seja, a parábola mostra que 99% dos valores se ajustam àqueles dados, os modelos estimados. Se o R2 é bom, não é, se é enviesado, não é, isso aí é um outro contexto, se é para o número de parâmetros ou não é, se ele pode ser manipulado ou não, isso aí é outro contexto. Vamos nos deter aqui a um exemplo simples. Como pode ser confirmado pelos valores numéricos, o modelo parabólico estima melhor os dados. Visualmente nós vimos com um R2 de 99, de 0,99, ou 99% dos dados pode ser estimado por esse modelo, ok? Aqui no caso da reta, 96% dos dados podem ser estimados com boa precisão, tudo bem? Então o R2, de forma simples, ele é baseado nesse valor aqui. Esse valor aqui pode ser no mínimo 0 ou no máximo 1, ok? 0 para um ajuste muito ruim, ou nenhum ajuste. Tudo bem? Ou seja, quando tende a 0 é ruim, quando tende a 1 é bom. Tranquilo? Muito obrigado, até o próximo encontro.